Eu estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para um abismo. E certamente o Trump segue tendo uma demanda, uma possibilidade muito grande sobre a sua mesa, sobre a aplicação de sanções, né? A extensão, lei Magnitsky para outras pessoas. Você tem ali na mesa, por exemplo, do secretário Marco Rubio a possibilidade de retirada de vistos, dentre outros mecanismos de pressão para tentar fazer com que o Brasil saia dessa crise institucional que nós vivemos. Pipocando tudo. Esse vídeo tá uma verdadeira bomba. O Nicolás Maduro tomou uma ré, o Donald Trump deu uma ré nesse cara, 700 milhões de dólares. Em reais, mais de 3 bilhões de reais apreendido do ditador amadurecido. Rapaz, você tá maluco. Deu para você entender agora por que essa turma quer esse mesmo processo aqui no Brasil? Deu para entender? O cara tá lá, o povo tá na bagaceira, mas o cara tá, ó, comendo ouro, né? E segundo aí, informações, 4 dos homens da capa preta já estão recuando, né? Até aceitando uma anistia aí para o ex-presidente Bolsonaro. Esse vídeo tá pegando fogo. Assista até o final para você entender o que está acontecendo em Brazuela. Vamos para os Estados Unidos, porque em Washington o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro discutiu com autoridades da gestão de Donald Trump a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O filho de Jair Bolsonaro levou reportagens brasileiras traduzidas para o inglês e questionou a interpretação de bancos nacionais que até agora entendem que operações em real estão liberadas. Eduardo saiu das reuniões com a percepção de que os Estados Unidos podem cobrar o cumprimento da lei, incluindo bloqueio total de contas ou multas a bancos brasileiros. Nas redes sociais, alertou que os bancos que mantêm contas de Moraes estão sob risco e há grande chance da pressão aumentar para certas autoridades brasileiras. Informação foi publicada no jornal O Globo. Consta. Começamos com você porque essa situação é bastante curiosa. A gente está tentando entender, desde que foi aplicada a Magnitsky contra o ministro Moraes, como é que fica a questão prática, principalmente contas em banco. Havia saído, inclusive, houve uma reunião com alguns banqueiros, integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam preocupados, tentando entender como é que seriam essas movimentações. E, num primeiro momento, o que saiu é que permaneceria tudo normal. O ministro poderia continuar com as contas nos bancos brasileiros, desde que não realizasse transações em dólar. Mas agora sai uma nova informação aí dessa reunião com o Eduardo Bolsonaro em Washington, que ele não poderia nem manter essas contas no Brasil, ainda que não fizesse transações em dólar. A sensação que dá é que os bancos brasileiros, por enquanto, estão levando em banho-maria essa história para ver se os Estados Unidos esquecem. Como é que você enxerga tudo isso, Consta? Que esses bancos estão correndo um alto risco. E mesmo assim, né, como ventilou a imprensa, os ministros do Supremo não gostaram da reunião, com André Esteves do BTG, com representantes do Santander no Brasil e por aí vai. Eles não gostaram da reunião e mesmo assim há essa interpretação aí muito benéfica ao sancionado da lei Magnitsky, de que não, na moeda local não tem problema, é só se for realizar transações em dólar. Não é a interpretação, por exemplo, que eu, um leigo, tenho da lei Magnitsky. Pelo que eu já li sobre o assunto e pelo que a gente já viu em outros países, há precedentes de que não é esse o intuito da lei Magnitsky. O intuito da lei Magnitsky é uma bomba atômica financeira, é tornar o sancionado um pária internacional para que ele não possa viver dentro do sistema bancário mundial. Ou seja, ele tem que ser desligado dos bancos como correntistas, dos bancos que querem operar mundo afora. É o caso do BTG, que tem operação aqui em Miami, é o caso até do Banco do Brasil, que tem o BB Américas, é o caso de todos esses.
né? Então Itaú, Bradesco e por aí vai. Então, sim, na minha interpretação, que o Eduardo Bolsonaro reforça que parece ser a da Casa Branca, né? Você tem que ser desligado dos bancos e operar com papel moeda ou com dinheiro da Angola, ou seja lá o que for, né? Você tem que ser desligado como correntista e é mais grave do que isso, né? O próprio Silvio deu exemplo aqui do que pode estar para chegar para ele e ele não tem noção ainda. Aplicativo de empresa americana que ele não vai poder usar. De novo, você vira um pária para o mundo americano e quem quer operar com o mundo americano. Por isso é uma sanção tão pesada que vai para cima de gente como os cúmplices do Maduro, ditadores de países onde o Estado fracassou e por aí vai. Eles estão já fechados dentro do seu regime, eles já são sancionados como nações, via de regra, pelos próprios americanos, pelos europeus, e eles vivem dentro desse sistema fechado como nababos, como reis. É o caso do Maduro na Venezuela, mas não pode operar com ninguém do mundo civilizado, digamos assim. É isso que recaiu sobre a cabeça de Alexandre de Moraes. O André Esteves está adorando a pílula, por que será? Eu não sei. Agora, se vier um aviso, tudo bem, veio só um aviso, saiu barato. Mas há precedentes de multas multibilionárias em outros bancos que tentaram ser engraçadinhos. Silvio, antes de te ouvir, deixa eu trazer mais um recorte, porque Eduardo Bolsonaro, antes dessa reunião com autoridades da Casa Branca, ele concedeu uma entrevista à BBC e criticou o ministro Alexandre de Moraes. Eu estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para um abismo. E certamente o Trump segue tendo uma demanda, uma possibilidade muito grande sobre a sua mesa sobre a aplicação de sanções, né? A extensão, lei Magnitsky para outras pessoas. Você tem ali na mesa, por exemplo, do secretário Marco Rubio a possibilidade de retirada de vistos, dentre outros mecanismos de pressão para tentar fazer com que o Brasil saia dessa crise institucional que nós vivemos. Pois é, Silvia, a gente tem falado há semanas sobre a extensão das penalidades para outros integrantes do Supremo, familiares. Ontem a gente trouxe cancelamento de visto para 2 integrantes do governo em relação ao programa Mais Médicos, que a gente vai falar mais adiante. Eduardo Bolsonaro, que estava em Washington, traz aí um panorama de que tem vários pontos, vários nomes e caminhos na mesa do governo Trump. E acho que há uma apreensão por parte de várias autoridades no Brasil, por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que já foram sancionados com a perda do visto e que podem ser também implicados na lei Magnitsky, e também outras autoridades. Fala-se em nomes de presidentes das casas do Congresso Nacional, talvez mais ministros do governo Lula. O próprio Alexandre Padilha é o ministro do Mais Médicos, portanto, de alguma forma, já tem alguma restrição em relação a ele, mas isso pode ser ampliado. Eu queria, na verdade, Paulo, aproveitar a oportunidade talvez para fazer perguntas aqui para o Piotto e para o Rodrigo Constantino, porque são da área econômica, da seara econômica, e acho que as minhas dúvidas talvez sejam dúvidas também de muita gente que está do outro lado da tela. Um banco, por exemplo, Piotto, Rodrigo, um banco como o Itaú, o Bradesco, o Santander, acho que eu estou citando aqui talvez os 3 maiores bancos privados do Brasil, que gerenciam ativos, que têm uma carteira gigantesca, que têm operações em dólar, que o tempo inteiro passam pela mesa, né? Estou fazendo aqui uma linguagem até um pouco mais simples. Eles podem dizer não, nós não vamos seguir uma ordem americana. O que acontece, por exemplo, Piotto, talvez você depois Constantino complementa aqui, com a questão do SWIFT, que é, ou seja, a operação que inevitavelmente vai cair nos Estados Unidos. O banco pode dizer não? Não, não pode, nem deve. Se fizer, ele fica restrito ao mercado nacional. Só que esses bancos não gerenciam apenas pagamentos entre um brasileiro aqui, uma empresa brasileira, ou um cidadão e um fornecedor fora do país. Eles fazem intermediação, inclusive, de investimentos grandes, de dinheiro que vem de grandes empresas para investir em projetos que já existem no Brasil. Ou seja, esse banco perderia acesso ao sistema SWIFT, que é exatamente o sistema em que houve o banimento dos bancos russos depois da invasão da Ucrânia pelo exército russo. Os bancos russos hoje não operam
mais em dólar, não operam com nenhum outro banco desse imenso sistema chamado SWIFT, que é de trocas financeiras. Podemos chamar, é um sistema internacional de pagamentos, para resumir de uma maneira só. Você vai, faz um pagamento aqui, o sujeito recebe em qualquer lugar do mundo. Aquele lugar do mundo faz um pagamento para você e você recebe na sua agência aqui. Você precisa de um sistema internacional que interligue todas essas operações. O Brasil faz parte do sistema SWIFT. É claro que no caso da Rússia houve o banimento de todo o sistema bancário, porque ali era uma sanção ao país como um todo. Eu até escrevi no artigo da semana, é a sanção das sanções, porque aí o banco fica completamente fora. Tanto que o que faz a Rússia hoje para vender o seu petróleo para o mercado exterior? Ela usa a China, que na verdade faz trocas lá, sabe-se lá em que nível, mas a China que passa a ser intermediária, troca com ela todo o petróleo que compra e depois recupera outros produtos, enfim. Ou até, para se ter uma ideia, os navios se encontram em algum lugar do oceano, em algum lugar, em algum mar pelo planeta e fazem a troca, ou seja, o navio russo manda aquele petróleo para outro navio para poder chegar num país mais limpo. Mas toda essa operação vai por outras moedas que não o dólar. E aí nós temos que lembrar, o sistema hoje do comércio internacional é movido a dólar. É dólar que funciona. E você não ter o acesso ao sistema SWIFT quebra um banco, obviamente. Ele não pode atuar fora do Brasil. É inimaginável que o Itaú não queira permanecer no sistema SWIFT. É inimaginável que o Santander, que já é um banco internacional com operação no Brasil, que seja punido por isso. Não vale o risco. É simplesmente abrir mão da principal atividade deles, nesse caso, quando se fala de comércio exterior. Vale para o Bradesco, vale para o Banco do Brasil, vale para qualquer banco que tenha essa operação. A lei, para mim, como o Constantino já fez menção, é muito clara. O banco não vai ser sancionado do ponto de vista primário. Primário é o CPF daquele sancionado. Isso é o que se chama de sanções secundárias. Se o banco continuar dando vida financeira para esse sancionado, ele sofre as sanções secundárias. Pode ser um aviso, primeiramente, saia desse negócio, volte à legalidade, ou, pior, aí sim vem uma multa pesada, como também já ocorreu. Ou seja, o banco não dá para imaginar que um banco como esse de investimento, um banco de varejo, corra esse risco. Tanto que o Bradesco, vamos só lembrar, o Bradesco é dos bancos mais conservadores do Brasil. O Bradesco, no primeiro momento, disse, cumprimos a lei. Acho que isso já passou um recado de todo o sistema bancário. O que eles disseram naquela reunião é aquela coisa, acho que a Paula foi ao ponto, né? Vamos ganhar tempo. Vai que alguma coisa acontece nesse meio do caminho, por enquanto não chegou, mas a hora que chegar o recado, é muito difícil imaginar que um banco brasileiro vai dizer não para uma determinação, sendo que ele tem operações no mundo vinda do sistema SWIFT. Que seja só pelos americanos, mas os americanos são fundadores do sistema SWIFT e convenhamos, eles mandam e mandam muito no sistema SWIFT. E você imagina o caos no sistema bancário brasileiro, no sistema financeiro brasileiro, bancos que são gigantes, punidos por conta de uma pessoa, por conta de um ministro que os Estados Unidos classificam como violador de direitos humanos. É inacreditável imaginar que isso seja possível. Eu, pelo menos, não consigo, Paulo. Não sei se o Rodrigo pode até complementar, claro, até com informações dos Estados Unidos. Eu não consigo acreditar que um banco desta estatura vai se prejudicar e prejudicar brasileiros por causa de uma pessoa que é classificada como violador de direitos humanos. Deixa eu ouvir o Consta, porque essa dúvida Consta, só para trazer aqui, para acrescentar, essa dúvida do Silvio, se os bancos brasileiros podem se recusar a cumprir o que diz a lei Magnitsky, é exatamente o pedido de uma ação do PT, nesse sentido, para que os bancos não cumpram a ordem. Vale lembrar, exatamente, que só piora, e esse pedido está hoje nas mãos do relator, o ministro Cristiano Zanin. Quer dizer, o que a gente está aqui pensando numa conjectura, numa hipótese, é um pedido de ordem prática do PT, de uma ação do PT. Sempre o PT agindo para implodir o Brasil, a economia brasileira, né? Quem tem amigos assim não precisa de inimigos, né? É óbvio que isso não tem nem pé nem cabeça. A explicação do Piotr foi perfeita e é isso mesmo. Eu concordo com a sua premissa, Silvio. Não faz nenhum sentido do ponto de vista financeiro, por conta de um sancionado, um correntista, você sacrificar bilhões de negócios, né, só por uma multa que pode vir. Então, me parece que os bancos estão tentando ganhar tempo, mas não vão agir contra os seus melhores interesses econômicos. Eu quero acrescentar um outro ponto, que há precedentes de multas bilionárias, uma delas chegou a quase 9 bilhões de dólares na Europa, mas há precedentes também de pegar a malandragem. Aqui o Brasil é mestre, né, em malandragem.
Então tem que tomar cuidado para ver se não tem algum banqueiro muito próximo do PT e do consórcio pensando em dar uma de João sem braço, uma de esperto, né? Não, vamos aqui fazer um caminho alternativo. Veja, laranjas não podem também. Vamos dar um exemplo aqui, se o Barroso, que tem milhões de motivos para temer uma sanção dessas, fosse sancionado. A dona do apartamento no Key Biscayne, em Miami, não é o Barroso CPF. É uma empresa chamada Telub, que são as iniciais de Tereza, Luna e Bernardo, os filhos e a esposa falecida. Telub Florida LLC. Essa é a empresa dona, mas é dele o apartamento. Então não tem malandragem aqui. Se alguém estiver emprestando cartão de crédito ou de débito para o Alexandre de Moraes, um amigo do peito, digamos assim, né, e o Alexandre estiver usando, essa pessoa vai acabar sendo sancionada também, ou punida, e os bancos vão ter que apresentar justificativa, senão os bancos vão ser punidos. Não tem moleza, os americanos têm um acompanhamento muito minucioso dessas transações e eles conseguem identificar esse tipo de coisa, né? Eles são muito bons nisso e eles vão punir se houver malandragem. Então é evidente que para esses bancos todos mencionados, que têm operações grandes, inclusive nos Estados Unidos, todos eles, a única saída é virar para o Alexandre de Moraes e falar: eu tentei de tudo, meu companheiro, mas a partir de hoje você pode pegar o salário no Banco do Brasil? Não. Você pode pegar o salário no caixa do Banco do Brasil em espécie, porque você não pode mais ter depósito na sua conta corrente. Será? Você vai ter que sacar na boca do caixa? Pois é. Bom. Meu povo, recuo. Os caras estão recuando. Acredito eu que essa conversa aí com os banqueiros deve ter a ver com isso. Entenderam que o governo americano não vai parar. Acho que eles entenderam que as fichas deles acabaram também. E caso haja pelo menos é o que está aí, né, de informação. Caso haja aprovação da anistia, eles, ou pode ser uma jogada também, né? Eles não iriam interferir, não iriam mexer, ia deixar a anistia acontecer. Será que essa anistia alcançaria o ex-presidente Bolsonaro? Essa é a dúvida de muita gente, né? Porque se for anistia, vai ser uma anistia ampla, geral e irrestrita. Não pode ser ali selecionada, né? É sobre a suposta tentativa de golpe do 8 de janeiro. Eu acho que esse negócio vai sair, a pressão ficou grande depois do que aconteceu aí, né? Os Estados Unidos apreendeu 700 milhões, segundo os Estados Unidos, 700 milhões em bens do amadurecido, e eu acredito que eles vão, dessa vez, o Trump vai tentar sim a captura, né? Dessa vez eu acho que ele vai tentar a captura do amadurecido. O cara desafiou, né? Ele desafiou. Eu não vi nenhum outro ditador desafiar os Estados Unidos. Não vi. Só tô vendo aí, os besta, né? Os bobinhos, que é o barbudinho, o amadurecido. Já do barbudinho chega, porque se ele consegue pegar o amadurecido vai abrir o bico, porque ele é frouxo. Ele é frouxo. Tá na cara dele de que ele é frouxo. Ele é aqueles meninos da escola, que era o famoso toma de todo mundo, né? Tomava pimbada e porrada de todo mundo na escola, pelo menos é o que parece. E aí, quando pede um poderzinho, agora quero ver, né? Agora eu vou... Ele parece esse tipo de senhor aí, esse cidadão aí. E eu quero ver, na hora que ele estiver nas mãos dos caras, se é que ele vai chegar a cair nas mãos, né? Pode ser que na hora ali ele se entregue. Na hora do, sei lá, pode ser que ele envie um drone de presente pro cara também, igual enviaram aí para outros. Não sei, né? Mas eu acho que na hora ele já ameaçou, ele já meio que entregou o barbudinho em algumas coisas, quando ele disse que, olha, aqui os caras da capa preta
falou que eu ganhei. Lá no Barbudinho também, os caras da capa preta que falou que o Barbudinho ganhou. Então ele já estava ali, né, falando, ó, o que aconteceu aqui, aconteceu aí, Barbudinho. É o que a gente presume, né? Segundo as palavras dele, a gente acaba presumindo que isso aí aconteceu. Mas não podemos afirmar nada, né? Ninguém pode, na verdade. Mas fica no ar esse questionamento aí, do amadurecido. Se ele for pego, eu acredito que ele entrega o Barbudinho. E aí a próxima, já pensou? O Homem-Laranja caçando o Barbudinho, na captura do Barbudinho, e ele tendo aí acesso ao Brasil, porque lá ele não tem, né? Aqui eu acho que seria mais fácil aí, a captura do Barbudinho. Olha essa notícia aqui, ministros do Supremo Tribunal Federal estariam recuando em relação à possibilidade de anistia para envolvidos nos atos de 8 de janeiro, caso um projeto de lei nesse sentido avance na Câmara dos Deputados. Meus amigos, quem diria, né? Quem diria? Estava vendo uma matéria aqui também, que 4 ou 5 ali já pularam do barco. Isso, estamos ainda, nem foram bloqueadas as contas do homem da capa preta, né, do principal. Nem foram bloqueadas as contas dele. Imagina quando chegar na esposa do cara. Vai chegar, porque ele está avançando, ele está indo para cima, tem um gigante falando, cara, sai de perto de mim, volta para lá, você não aguenta comigo. E ele está indo lá, eu vou te bater, vai. Aí ele foi lá, no sentido figurado, arrancou os braços do cara. Aí ele continuou correndo, eu vou te chutar, agora eu te chuto, agora eu te chuto, agora eu te chuto. Mais uma vez, no sentido figurado, ele vai lá e arranca as pernas do cara. Aí o cara, eu vou te xingar, eu vou te xingar, eu te xingar. O final da história, né? Obviamente que no sentido figurado. Provavelmente será esse daí, né? Olha aqui, ó. Caçada a Maduro. Estados Unidos afirma ter apreendido 700 milhões. Isso aqui vai dar 7, 14, 21, 28, 35, mais de 3,7 bilhões de reais. Se isso aqui for realmente verdade, é muita coisa, gente. É muita grana.